Façamos hoje a leitura do capítulo 33 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. Vamos deixar inicialmente uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de poder ler mais uma vez a sua palavra, que é viva e eficaz, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, né? E mais penetrante do que a espada de dois gumes. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, somos falhos, somos pecadores, pecamos de diversas formas, Pai, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Nos abençoa também, Senhor, a pedir perdão às pessoas que nós ferimos, que nós magoamos, confessar as coisas que nós mentimos. É difícil demais. As palavras que feriram, às vezes, profundamente, não é? Que nós também não pedimos perdão e também, às vezes, não perdoamos. Mas que o Senhor nos santifique a cada dia, Senhor. Então, vamos iniciar aqui a leitura do capítulo 33, do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Diz assim. Jeremias 33, 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, Jeremias 33, 2. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o seu nome é Senhor. Jeremias 33, 3. Esse versículo é muito conhecido, né? Diz assim, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É verdade, a gente tem visto isso em nossas vidas. Jeremias 33, 4. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Jeremias 33, 5. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Jeremias 33, 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Jeremias 33, 7. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Jeremias 33, 8. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Jeremias 33, 9. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Jeremias 33, 10. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vos dizeis que está deserto, sem homens e nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá. Jeremias 33, 11. A voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. Jeremias 33, 12. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar o gado. Jeremias 33, 3. Nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Jeremias 33, 14. Eis que vem dia, diz o Senhor,
em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Jeremias 33, 15. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça e ele fará juízo e justiça na terra. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 33, 16. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que eles chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 33, 17. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Jeremias 33, 18. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares, e faça sacrifício todos os dias. Jeremias 33, 19. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Jeremias 33, 20. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Jeremias 33, 21. Também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Jeremias 33, 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Jeremias 33, 23. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Jeremias 33, 24. Não tens visto o que este povo fala, dizendo, as duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou e desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Jeremias 33, 25. Assim diz o Senhor, se o meu concerto do dia e da noite não permanecer e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, Jeremias 33, 26. Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente, nem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Bem, então, encerramos assim a leitura do capítulo 33 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Vamos agora ler os comentários no rodapé dessa Bíblia com relação ao capítulo 33 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Diz assim, 33, 3 é o primeiro comentário. Ao pedir que o profeta o invoque, Deus demonstra seu grande amor por ele. Convida Jeremias a orar e então promete responder a essa oração de uma forma que vai além da compreensão do profeta. O povo de Deus é convidado a orar da mesma forma. Jeremias 33, entre 6 e 18, diz assim, o tempo de restauração traria consigo alegria como o dos noivos em sua festa de casamento. Como é comum na literatura profética, a passagem começa com a situação atual e se funde imperceptivelmente com a era messiânica. Os elementos de perdão do pecado, cura, restauração e prosperidade também estão presentes. Com relação aos versículos 17 e 18, o comentário é o seguinte. No Novo Testamento, Jesus realiza as duas funções. Ele é rei e sacerdote. Amém, aleluia, glórias a Deus. E o 22 diz assim, o concerto davídico é uma renovação do concerto feito com Abraão. Gênesis 22, 17. No Novo Testamento, Jesus é o cumprimento absoluto desse concerto, como está escrito em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Ai, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa é poder ler a palavra do Senhor. Nada se iguala. E agora estamos variando um pouco. Vamos ler aqui, ó, nesse manancial denominado Esperança para cada novo dia.
A meditação diária que está aqui para o dia 20, para o dia 30 de maio, que é hoje, não é isso? Então diz assim: amor e perdão. Uma mulher pecadora se aproximou de Jesus durante um jantar na casa de um fariseu. Movida por arrependimento e profundo amor, ela trouxe um frasco de perfume e, chorando, começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, secando-os com seus cabelos. Apesar do julgamento das pessoas ao redor, Jesus a aceitou. Enquanto o fariseu questionava em silêncio por que Jesus permitiria tal ato, ele respondeu com uma lição poderosa: quem é muito perdoado, muito ama. Jesus não apenas aceitou o gesto da mulher, mas a perdoou publicamente, dizendo: os seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 48 e 50. Suas palavras nos fazem enxergar o amor incondicional e o perdão transformador que ele oferece a todos que se arrependem. Em vez de condenação, ele nos oferece graça e renovação. Assim como a mulher pecadora encontrou perdão e paz aos pés de Jesus, nós também podemos experimentar o amor extravagante e o perdão que ele oferece. Se nos arrependermos, Jesus nos acolhe de braços abertos e nos dá uma nova vida. Olha, Jesus, peço que me perdoe os meus muitos pecados. Eu recebo com gratidão o amor e o perdão que somente o Senhor pode dar. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Aqui tem uma frase muito interessante, diz assim: ó, seus pecados estão perdoados, vá em paz. Em uma determinada época, eu estava na igreja e em um momento de ira, de ódio, de raiva, que a gente às vezes, né, tem esses momentos, eu falei uma coisa que não era verdade para algumas pessoas, movida pela ira, pela raiva. Coisa assim que não é de Deus mesmo, né? O diabo, ele está ao derredor, procurando uma brecha, né? E eu dei essa brecha. E ali eu cometi aquele pecado. Mas aquilo imediatamente começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar. Mas eu queria muito procurar o pastor, que estava até presente, para falar isso, que eu tinha cometido uma mentira, porque eu estava com muita raiva, muita ira, muito ódio. Mas eu não conseguia, eu fiquei meses assim, aquilo ali me atormentando, e eu não conseguia. E eu ia e voltava, eu marcava e desmarcava, e horário com ele para falar, eu não conseguia. Mas finalmente Deus me deu força, eu cheguei lá, eu conversei com ele, confessei o pecado. Ele também, né, me falou que tinha na vida também, ele já passou por situações assim, que ele também já pecou, e ele também, né, teve que procurar as pessoas para pedir perdão, e veio a paz. Só que nesse dia não estava só ele, tinha um outro pastor também. E aí ele disse: irmã Lúcia, agora a senhora também vai ter que conversar com outro pastor, contar para ele esse episódio, pedir perdão também e falar que a senhora mentiu. Aí eu fiquei muito preocupada, porque o primeiro, esse que eu tinha falado, é como se fosse assim, um pastor auxiliar. Imagine ter que falar com um pastor que era o líder mesmo, daquela comunidade, daquela igreja. Foi muito difícil, eu não conseguia. E aí eu estava em pé assim, eu vi a irmã falar: o pastor tal vai embora da igreja, vai viajar, vai para outro lugar. Meu Deus do céu, ele vai viajar, eu tenho que falar com ele, porque senão eu vou ter que tomar um avião para ir para o lugar que ele tiver para lá pedir perdão, porque do jeito que eu estou, não consigo ter paz. E aí eu fui, enfrentei ali, fiquei aguardando ele no horário do almoço, para ele não escapar ali, pedindo a Deus para me dar força. E quando ele abriu a porta, ele disse: o que se trata, irmã Lúcia? Eu falei que tinha acontecido aquele episódio, que eu estava com um momento de muita raiva, muito ira. Naquele dia que eu tinha falado aquilo, não é a verdade. A verdade era outra. Não era uma diferença assim, de um valor que eu tinha mencionado, né? Mas assim, foi movida pela raiva, pelo ódio, pela ira. E aí, quando eu falei com ele, eu senti assim, o semblante dele assim decair. Sabe? Ele olhou assim para mim, abaixou a vista. E aí ele disse assim para mim: vai em paz, irmã Lúcia. Tudo bem, vai em paz. Poxa, era só aquilo que eu precisava ouvir. Passei meses e meses
precisando ouvir essa frase que eu vi aí agora, que eu li aí agora, né? Vai em paz. E eu fui mesmo e fiquei em paz até hoje. Não que a minha paz dependesse disso, mas estava vivendo realmente um momento muito difícil com relação àquela situação. E aí foi muito bom quando eu escutei aquela frase, vai em paz. Não é isso? Então, se você está incomodado com alguma coisa, que tem tirado a sua paz, alguma coisa que você fez e não devia, você está sentindo a necessidade de contar para alguém, primeiro conta a Deus, mas Deus não diz assim, não conte só para mim, procure a pessoa e fale, e converse, peça perdão, e também perdoe se for o caso, que às vezes também é outra pessoa lhe feriu. Não deixe isso no coração. Vá correndo e faça isso. Você vai ver a paz que você vai sentir no seu coração. E para finalizar, vamos só ler essas letras aqui, né? Dessa harpa. Harpa com corinhos, com hinos, né? Então vamos ler hoje o número. Que coisa interessante, né? 638, que é o hino nacional brasileiro. Que coisa interessante, né? Glória a Deus. Aí diz assim, ó. Vou cantar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja o símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gente, que coisa linda. Engraçado que são duas estrofes, eu não sabia. Há tanto tempo que a gente não lê o hino, até canta assim, mas lê. E os autores é J-O-D-E-I-F-M-S. Eu não me lembro o nome desses autores, mas eu vou pesquisar e no próximo dia eu vou dizer. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que presente de Deus, né? Escutar esse hino agora. Nossa, muito bom, 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 muito bom. Não há o que dizer a não ser obrigada, Jesus, mais uma vez, por esse momento inigualável, maravilhoso, de ler a tua palavra. Bem, então,
Vamos lá deixar aqui a oração. Seu Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de ler a Tua palavra mais uma vez. Ô, Senhor, nós pedimos que todas as pessoas, Pai, que estão enfermas, doentes, gravemente doentes, recebam a cura agora, em nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Só o Senhor pode levar a cura aos que estão muito doentes agora. Pedimos mesmo, Senhor, clamamos, Pai, em nome de Jesus. Ô, Senhor, também nesse momento, nós pedimos que todas as pessoas que não conhecem o amor de Jesus possam confessar seus pecados, se arrepender, receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Depois começar a frequentar a igreja evangélica, se batizar nas águas, começar a participar de todas as atividades da igreja, servindo ao Senhor com alegria, com seus dons, com seus talentos, ofertando financeiramente, dizimando, abençoando a vida dos irmãos e a sua própria vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Um pedacinho do hino de novo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Glória a Deus, aleluia.